Vamos ver como transformar curiosidade em conhecimento com base na obra de Antônio Carlos Gil. Toda grande pesquisa começa assim, com uma pergunta. É o ponto de partida de tudo, né? Pesquisar é basicamente a arte de achar respostas, principalmente quando a informação está toda bagunçada ou nem existe. E o primeiríssimo passo é sempre definir o problema. Essa é a parte mais importante de todas. O problema tem que ser algo que se possa testar, observar, nada de juízo de valor. Então, um bom problema, é claro, é testável e, claro, precisa ser algo possível de resolver. Ok, problema definido. Agora, qual mapa? Esse mapa é a hipótese, uma possível solução a ser testada. A hipótese é isso, uma resposta provisória, um caminho que vai ter que ser explorado para ver se é real. Mapa na mão, e agora? Bom, agora é escolher o caminho. Vamos dar uma olhada nos tipos de pesquisa. Dá para explorar um tema novo, descrever um grupo ou até mesmo explicar por que as coisas acontecem. Os métodos variam, pode ser lendo artigos, fazendo testes, entrevistando pessoas ou estudando um caso a fundo. Beleza, vamos focar em um método como exemplo? A pesquisa bibliográfica. Basicamente, uma viagem pelos livros. Esse caminho tem um passo a passo bem claro, né? Vai da escolha do tema até a redação final. E quando se junta tudo isso, a gente tem o projeto de pesquisa. É o nosso plano de voo. Nesse documento tem que ter tudo: o problema, as hipóteses, o caminho. É o que garante a organização. Então, com as ferramentas e o mapa na mão, a pergunta que fica é: qual vai ser a próxima aventura? Olha, começar um projeto de pesquisa, às vezes, parece que a gente está olhando para uma montanha, né? É algo que pode intimidar. Mas e se a gente encarasse isso de um outro jeito? Como uma jornada, uma aventura mesmo. É exatamente essa a proposta aqui. Usando o trabalho de Antônio Carlos Gil como nosso guia, vamos transformar essa tarefa que parece super complexa em uma aventura estruturada. E o mais importante, totalmente gerenciável, passo a passo. Então, para começar, aqui está o nosso mapa. A gente vai passar por 5 etapas que são cruciais, começando lá naquela faísca de curiosidade até chegar num plano de pesquisa concreto, bem amarrado. Vamos nessa. Certo. Primeiro ponto, a busca pelo conhecimento. É aqui que a gente precisa entender o porquê por trás da pesquisa. Afinal, toda grande jornada começa com um motivo, né? Antes de sair por aí, é preciso saber para onde e por que se está indo. E essa é a grande questão. Por que a gente faz pesquisa? No fundo, pesquisar é um jeito organizado, sistemático, de encontrar respostas. Mas o que nos move nessa direção? Segundo Gil, existem basicamente 2 grandes motivações que impulsionam essa busca. E são essas duas aqui. De um lado, as razões intelectuais. É aquela vontade de saber só por saber, sabe? Pelo simples prazer de desvendar um mistério. Do outro lado, as razões práticas, que é o desejo de conhecer para fazer alguma coisa melhor, de forma mais eficiente. Então a pergunta é: a nossa busca é pelo conhecimento puro ou é para resolver um problema do mundo real? Beleza, entendido porque vamos para o que, a segunda parte da nossa jornada, sair de um tema genérico e chegar num problema de pesquisa. É aqui que um interesse meio vago se transforma em uma pergunta científica, afiada e precisa. Essa analogia é ótima, né? Um tema é como se fosse um território enorme, um país inteiro. Já o problema é a trilha específica que a gente vai seguir dentro desse país. Muita gente começa com algo super amplo, tipo, quero estudar transporte urbano. Mas para uma pesquisa de verdade, a gente precisa de um caminho claro, um problema bem definido. Falar, vou pesquisar sobre o divórcio, por exemplo, não diz quase nada. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que faz um problema ser, de fato, científico? Porque, vamos ser sinceros, nem toda pergunta pode ser respondida com pesquisa. Um problema científico de verdade tem umas características bem específicas que o separam de uma simples curiosidade ou de uma questão de opinião, por exemplo. E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender isso. De um lado, o que o Gil chama de problema de engenharia. Ele pergunta como fazer alguma coisa. Exemplo, como a gente pode melhorar o transporte urbano? É uma busca por solução. Já o problema científico, do outro lado, quer entender relações, causas. A pergunta muda para quais fatores influenciam as pessoas a usarem o transporte público. Percebe a diferença? Um busca resolver, o outro busca entender o porquê. Então, para resumir, um bom problema de pesquisa tem que passar esse checklist aqui. Precisa ser uma pergunta, ser claro,
ser empírico, ou seja, tem que dar para testar na realidade, ter uma solução possível e, claro, ser delimitado. Não dá para querer resolver todos os problemas do mundo de uma vez só. Seguir esses pontos é o que garante que a nossa jornada vai ter foco e, o principal, que ela pode chegar a algum lugar. Muito bem, já temos a nossa pergunta, o nosso destino no mapa. Agora a gente precisa do quê? De uma bússola, algo que aponte a direção durante a caminhada. E essa bússola, na pesquisa, é a hipótese. E atenção, hipótese não é um chute, tá? É bem mais que isso. É uma afirmação, uma proposição que a gente pode testar e que sugere uma resposta possível para aquele nosso problema. É como se fosse uma resposta provisória, um palpite educado, que a gente vai investigar para ver se é verdade ou não. Basicamente, a hipótese pega a nossa pergunta e a transforma numa afirmação que pode ser verificada. Vamos pegar o exemplo do slide. Se o problema é a pergunta "quem se interessa por parapsicologia?", a hipótese vira uma afirmação. Pessoas preocupadas com a vida após a morte tendem a manifestar interesse por parapsicologia. Pronto, agora a gente tem algo concreto para ir lá e testar. E olha só como tudo se encaixa. Primeiro, a gente formula o problema. Depois, constrói a hipótese. Aí sim, com base nela, a gente vai coletar os dados e, por fim, analisar tudo. A hipótese é o coração desse processo. É a ponte que liga a nossa dúvida inicial com a investigação prática, dando um rumo para todo o trabalho. Ok, já temos o destino e a bússola. Agora é hora de decidir que tipo de trilha a gente vai pegar. O nosso objetivo é que vai dizer qual é o melhor caminho de pesquisa para seguir. E, basicamente, existem 3 grandes tipos de expedição científica. A pesquisa pode ser exploratória, quando a gente quer se familiarizar com um tema novo, entender o que está acontecendo aqui. Pode ser descritiva, para, descrever as características de algo, respondendo quais são os traços disso. Ou pode ser explicativa, que é quando a gente quer identificar as causas, o porquê isso acontece. Cada objetivo pede um tipo de viagem. Pronto, já temos destino, bússola e o tipo de caminho. O que falta? Falta desenhar o mapa completo da expedição. E esse mapa é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa nada mais é do que o documento que detalha tudo, cada passo da jornada. E ele é fundamental não só para quem está pesquisando e se organizar, mas também para quem vai avaliar, financiar, enfim, para todo mundo entender o que vai ser feito. É o roteiro que não deixa a gente se perder no caminho. E o que tem que ter nesse mapa? Basicamente, este checklist final. A formulação do problema, a hipótese, o tipo de pesquisa, como os dados vão ser coletados e analisados e, claro, um cronograma e os recursos necessários. É isso que transforma uma boa ideia num plano de ação de verdade, um plano rigoroso e que dá para executar. E com esse mapa completo, com a bússola na mão, a pergunta final é essa, que fica como uma reflexão. Que pergunta a sua jornada de pesquisa vai responder? Agora é só dar o primeiro passo nesse mundo incrível da descoberta. A aventura está só começando. O resumo de hoje é sobre como elaborar projetos de pesquisa. Olha, a nossa fonte é o livro do Antônio Carlos Gil, um material que vem da curadoria de artigos da série do Dr. Dário Santucci. A ideia central é bem simples, na verdade. Um bom projeto de pesquisa funciona como um mapa. É ele que vai transformar uma ideia sua num estudo concreto, de verdade. Então, beleza. Como é que a gente usa esse mapa? O autor destaca 3 pontos essenciais. Primeiro, um projeto de pesquisa não é só burocracia, sabe? É o plano de voo da sua investigação. Ele define o problema, os objetivos e, claro, organiza toda a parte prática. Cronograma, custos, equipe. Isso garante que o estudo seja viável e não desperdice nem tempo nem dinheiro. Segundo ponto, você precisa saber que tipo de viagem vai fazer. As pesquisas podem ser exploratórias para quando você está desbravando um tema novo, podem ser descritivas, que é basicamente para tirar uma foto de uma situação, tipo uma pesquisa de opinião, ou ainda explicativas, que são aquelas que buscam entender o porquê das coisas, conectando causa e efeito. E, finalmente, uma dica que é de ouro. Nem toda pergunta serve para uma pesquisa. Um problema científico não está aí para responder como fazer algo ou dizer o que é bom ou ruim. Sua pergunta tem que ser clara, específica e, o mais importante de tudo, testável. Ou seja, as variáveis precisam ser observáveis no mundo real. Resumindo, planejar uma pesquisa é o que transforma a simples curiosidade em um processo organizado com resultados concretos. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece meio
distante, meio acadêmico, sabe? Pesquisa. Mas a ideia aqui é desmistificar isso. Como que a gente pega uma curiosidade, uma pergunta que fica martelando na cabeça e transforma numa investigação de verdade, com método, com estrutura? Exato, porque a gente logo pensa em laboratório, jaleco, branco. Isso, mas essa habilidade de investigar de forma organizada, na verdade, serve para quase tudo na vida. E para guiar a gente nessa conversa, nós vamos usar os insights de um manual clássico, o Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil. A missão é entender como uma boa pesquisa nasce, da faísca inicial até o plano de execução. Então, tá. Para começar do começo, por que alguém se dá ao trabalho de fazer pesquisa? Qual é o motor disso tudo? Essa é a pergunta fundamental. E, olha, o Gil simplifica isso de um jeito bem legal. Ele diz que existem basicamente duas grandes motivações. Duas. Isso. Uma é de ordem intelectual. É o puro desejo de conhecer, sabe? Aquela coceira da curiosidade. É querer entender como algo funciona só pela satisfação de entender. E a outra seria a prática. Exatamente. É o desejo de conhecer para fazer alguma coisa. Para resolver um problema, para tornar algo mais eficiente. Ah, a clássica diferença entre pesquisa pura e aplicada. Isso. Mas o mais fascinante, e o autor deixa isso bem claro, é que essa fronteira não é um muro, sabe? Ela é super porosa. Como assim? Pensa numa empresa de tecnologia. Uma pesquisa que parece super pura hoje, sobre os fundamentos de um algoritmo, pode daqui a 5 anos ser a base de um produto que muda tudo. E o contrário também acontece. Um problema prático do dia a dia pode levar a uma descoberta teórica gigante. Faz sentido. E imagino que não basta só querer, né? O Gil fala sobre as qualidades do pesquisador. E não é só ser gênio. De jeito nenhum. Ele fala de curiosidade, claro, mas também de integridade intelectual, de perseverança e, olha só, paciência. Paciência. Essa talvez seja a mais difícil. Com certeza. E tem um termo que eu acho ótimo que ele usa: imaginação disciplinada. Imaginação disciplinada. Gostei. Não é só ter a ideia, é saber canalizar essa criatividade dentro de um método. É ser um pouco artista e um pouco engenheiro ao mesmo tempo. A pesquisa começa com a criatividade, mas ela só se sustenta com muito rigor. Certo. Então temos a motivação, as qualidades, mas na prática, o pontapé inicial, onde a pesquisa realmente começa? O livro é muito enfático nisso. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno de formular um bom problema. E é aqui que fica interessante, porque ele diz que nem toda pergunta é um problema de pesquisa, um problema científico. Isso é meio contraintuitivo. É. E essa é a primeira grande lição. O autor nos ensina a, diagnosticar a nossa pergunta. Ele sugere 3 categorias. A primeira é o que ele chama de problema de engenharia. Engenharia. É. A pergunta é sempre como. Como melhorar o trânsito na minha cidade? É uma pergunta sobre otimizar, sobre eficiência. Entendi. E a segunda categoria? É o problema de valor. É quando a pergunta sobre se algo é bom ou mal, certo ou errado. Tipo, é bom usar jogos para ensinar crianças? Ué, mas isso parece uma ótima pergunta de pesquisa. E aí que tá o pulo do gato. A ciência pode ajudar a responder, mas ela não dá o veredito final sobre o que é bom. Ah, A ciência pode medir, por exemplo, se os jogos aumentam as notas em 10%. Isso é um fato. Mas decidir se aumentar notas é o objetivo mais importante da educação, isso já é uma questão de valor, uma discussão filosófica, pedagógica. A ciência entrega os dados, a sociedade debate os valores. nossa, isso muda tudo. Faz muito sentido. E qual é o terceiro tipo, então? O problema científico de verdade. É aquele que propõe uma relação entre variáveis que a gente consegue testar, observar no mundo real. Me dá um exemplo. Em que medida o nível de escolaridade de uma pessoa influencia a preferência político-partidária dela? Ah, entendi. Viu? Tem 2 coisas claras aí: escolaridade e preferência política. A gente pode ir a campo, coletar dados sobre isso e ver se uma coisa está ligada à outra. O problema tem que ser claro, preciso e, o mais importante, empírico. Certo. E com o problema na mão, aí entra a famosa hipótese.
A tal da resposta provisória. Isso é o seu palpite inicial. É como se fosse um GPS para sua investigação. Sem a hipótese, você fica perdido no meio de um monte de dados. E como seria uma boa hipótese para aquele exemplo do livro, sobre parapsicologia? O problema era quem se interessa por parapsicologia. Uma hipótese, segundo o autor, poderia ser: pessoas que se preocupam mais com a vida após a morte tendem a se interessar mais por parapsicologia. Bem específico. Exato. Não é um chute vago. É uma afirmação que me diz exatamente o que eu preciso medir para ver se ela se confirma ou não. E ele também fala que uma boa hipótese é parcimoniosa. Palavra chique. O que significa? Basicamente que a explicação mais simples geralmente é a melhor. Se você tem duas teorias que explicam os mesmos fatos, fique com a mais direta. Não precisa criar uma conspiração maluca. Ok. Então, ter um problema e uma hipótese é como ter o destino e a rota no mapa. Mas ainda falta escolher o carro, o veículo para chegar lá. É aí que entram os tipos de pesquisa. Perfeita analogia. É exatamente isso. E para a gente não se perder nesse arsenal de métodos, o Gil organiza tudo primeiro pelo objetivo. O que você quer fazer? Só dar uma olhada, mapear o lugar ou entender o porquê das coisas. Certo. Isso nos dá 3 grandes grupos. O primeiro é a pesquisa exploratória. Exploratória. O nome já diz tudo. Pensa que você está num terreno totalmente novo. Seu objetivo é só dar uma volta, sentir o ambiente, conversar com algumas pessoas. É para ganhar familiaridade, ter umas ideias, umas intuições. Certo. O reconhecimento do terreno. Depois viria a pesquisa descritiva. Agora você vai, de fato, desenhar o mapa daquele lugar. Ela quer descrever as características de uma população ou de um fenômeno. tipo pesquisa eleitoral. Exatamente. A pesquisa eleitoral descreve a intenção de voto. Ela não diz por que alguém vai votar no candidato X, mas ela diz quantos homens, mulheres, jovens, etc., pretendem votar nele. Ela responde o que, quem, onde. E por último, a mais funda de todas? A pesquisa explicativa. Agora que você já explorou e já tem o mapa, você quer entender por que as coisas são daquele jeito. Por que aquele fenômeno acontece. Ela busca a causa, o porquê das coisas. É a mais complexa, claro. Objetivos claros. Agora vamos para os veículos. O Gil fala de pesquisa bibliográfica e documental. Para mim parece a mesma coisa. O que diferencia as duas na prática? Essa é uma dúvida clássica. A chave não é o lugar onde você está, mas o tipo de material que você está lendo. Como assim? A pesquisa bibliográfica usa fontes que já foram analisadas por alguém. Livros, artigos científicos. Alguém já coletou os dados, interpretou e publicou. Você está trabalhando com uma análise de segunda mão, digamos assim. E a documental? A documental usa as fontes cruas, material de primeira mão. Cartas, diários, fotos, relatórios internos de uma empresa. O exemplo clássico que ele cita é o estudo do Durkheim sobre suicídio. Ele não entrevistou ninguém. Ele pegou registros oficiais, dados brutos de vários governos e foi o primeiro a analisar aquilo. Nossa, que sutil e que importante essa diferença, ok. E quando a gente precisa falar com muita gente? Tipo, pesquisa de mercado. Aí a gente entra no mundo do levantamento ou da survey. A ideia é interrogar um grupo grande de pessoas para ter dados quantitativos, estatísticos. E se eu conseguir falar com todo mundo? Se você pesquisa todo o universo, aí você tem um censo. Mas isso é muito raro, né? E caro. Normalmente se trabalha com uma amostra, que representa o todo. A grande vantagem é a velocidade e o custo. A desvantagem é que geralmente é mais superficial. E para buscar a profundidade que o levantamento não dá? Para isso existem outras ferramentas. Uma delas é o estudo de caso. Que é o contrário do levantamento, imagino. Exato. Em vez de perguntar uma coisinha para 1000 empresas, você escolhe uma empresa e mergulha fundo nela. Entrevista todo mundo, lê os documentos, observa o dia a dia. O objetivo é ter um conhecimento super detalhado daquele caso. E tem também o estudo de campo, que parece ainda mais imersivo. No estudo de campo, o pesquisador vai literalmente para onde as coisas acontecem. Uma comunidade, uma fábrica, e fica lá por um bom tempo, observando, participando, para entender a cultura daquele grupo por dentro. E para fechar, tem método que é quase um mito, né?
A pesquisa experimental. Por que ela é considerada o padrão ouro? Porque ela é a melhor forma de estabelecer uma relação de causa e efeito com segurança. Como ela funciona? A lógica é simples e genial. Você pega dois grupos o mais parecidos possível. Num grupo, você manipula uma única coisa, a suposta causa. No outro, não. E aí você compara os dois. Se só o grupo que recebeu o remédio melhorou, você tem uma forte evidência de que o remédio foi a causa. Mas fazer isso em ciências humanas deve ser bem difícil. Muito. Às vezes é impossível por questões éticas. Você não pode, por exemplo, criar um grupo de crianças e privá-las de afetos só para medir o impacto disso e comparar com outro grupo. Seria uma monstruosidade. Por isso, nessas áreas, a gente precisa de outros métodos para chegar perto de entender as causas. Uau! É realmente um universo de opções. O que fica claro é que uma boa pesquisa não acontece por acaso. Exige um plano bem amarrado. Exatamente. E aí, a gente entra na parte menos glamurosa, mas que talvez seja mais importante, o planejamento. Aquela parte que ninguém gosta de fazer. Pois é, mas é onde muitas pesquisas morrem. O Gil dedica uma boa parte do livro a isso. Ele fala que todo projeto precisa ter duas coisas que parecem burocráticas, mas são vitais: um cronograma e um orçamento. O teste de realidade. Totalmente. O cronograma te força a quebrar o projeto gigante em tarefas pequenas. Este mês, faço a revisão da literatura. Mês que vem, aplico os questionários. E o orçamento te faz pensar nos recursos. Para entrevistar pessoas em outra cidade, eu preciso de dinheiro para transporte, para alimentação. Pensar nisso antes evita que a pesquisa pare no meio. E depois de todo esse trabalho, vem o desafio final: comunicar tudo isso. Sim, e as dicas do livro sobre a redação valem para a vida. A linguagem tem que ser impessoal, objetiva. Não é eu acho que, é os dados sugerem que. Clareza, precisão. E a estrutura do relatório também é super rígida, né? Introdução, metodologia, resultados. E essa rigidez tem um motivo. Qual? O objetivo da ciência é que o conhecimento seja público e replicável. O seu relatório tem que ser como uma receita de bolo tão bem escrita que outra pessoa em outro lugar consiga seguir os seus passos e chegar no mesmo resultado. É essa transparência que constrói a credibilidade. Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica muito claro que saber elaborar um projeto de pesquisa é muito mais do que um exercício acadêmico. Muito mais. É uma forma de disciplinar o pensamento, sabe? De transformar uma curiosidade solta em conhecimento de verdade. E, quem sabe, encontrar soluções para problemas reais. Com certeza. E o próprio Gil aponta para um caminho ainda mais interessante. Ele menciona abordagens como a pesquisação e a pesquisa participante. O que são elas? São modelos em que o pesquisador não é mais aquele observador distante, neutro. Ele e as pessoas da comunidade que ele estuda trabalham juntos para resolver um problema que é de todo mundo. Ah, então o pesquisador vira parte da solução? Exatamente. Ele se torna um agente de mudança. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação, na verdade. Qual? Qual é o propósito final da pesquisa? É só observar e descrever o mundo de forma objetiva como um espectador? Ou a pesquisa também pode e talvez até deva ser uma ferramenta para transformar o mundo, com o pesquisador atuando junto com a comunidade que ele estuda? Fica aí o pensamento.